Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, no vídeo passado nós falávamos do teste T pareado, ok? E onde nós vimos que o pressuposto desse teste é que é usado quando nós temos dados paramétricos ou dados com uma distribuição normal. E agora nós vamos falar de teste pareado, sim, mas o alternativo para comparar duas amostras. Neste caso, o teste alternativo, que é o teste não paramétrico, é o teste Wilkinson Sigma Test, ok? Quando que nós usamos? Nós usamos o Wilkinson Sigma Test, ou também pode ser chamado Wilkinson Matched Parent Test. Esse teste é utilizado para avaliar também se há diferença significativa entre as médias de duas amostras dependentes, ok? Tem que ser duas amostras dependentes não paramétricas, ou seja, que não tem distribuição normal, ou quando o P for abaixo de 0,05. Bem, vamos aqui um exemplo hipotético. Eu tenho aqui dados de pH medidos na época seca e na época chuvosa, e eu pretendo verificar se há uma diferença estatística entre os dados de pH nas duas épocas, época seca e época chuvosa, tendo que as duas variáveis, neste caso das duas épocas, são ambas amostras dependentes, ok? A amostra eu fiz medições na época seca e depois fui nos mesmos locais fazer as medições na época chuvosa. E agora eu tenho as duas amostras e eu pretendo comparar se existem diferenças significativas nos valores de pH. Primeiro, como dissemos, nós vamos ter que verificar se a distribuição, a normalidade dos nossos dados, ok? Eu já tinha feito isso. Então, o que eu verifico aqui é que eu tenho aqui dados, por exemplo, na época chuvosa, em que me mostra que, de acordo com o teste de Shapiro, que é teste de normalidade de dados, me mostra que o meu P é 0,02, ou seja, abaixo de 0,05, ou seja, abaixo de 5% do nível de significância. E de acordo com o que nós temos aprendido na teoria, é que se o nosso P for abaixo do nível de significância que nós estabelecemos, que neste caso, no exemplo prático, é 5%, os nossos dados não possuem uma distribuição normal. Elas poderiam ter uma distribuição normal se o nosso P fosse acima do nível de significância estabelecido. Esse é o pressuposto básico teórico que está nos manuais de estatística. Bem, de acordo com essa realidade, significa que nós não vamos proceder com o nosso teste pareado, como fizemos no vídeo passado. Nós vamos para o alternativo, que é aqui para os dados para estatísticas não paramétricas. Então, eu entro aqui e eu pretendo, e ao entrar aqui, eu tenho aqui Comparison to Dependent Sample. Então, comparar duas amostras dependentes. Okay? Eu entro e coloco a minha lista de variáveis. Então, eu quero comparar se a amostragem que eu fiz na época seca é a mesma que na época chuvosa. Então, eu quero comparar a época chuvosa em relação à época seca, que é o primeiro grupo. Então, eu colocando os meus dados, e eu posso ir para aqui, teste T. Então, conforme vimos no pressuposto teórico, eu coloquei duas formas de escrever. Por isso aqui temos duas entradas. A primeira entrada é um teste normal, é este que geralmente é Sigma Test, conforme vocês veem os dados. E se eu colocar, tem a segunda entrada que é mais rigorosa, que é o Wilkinson Matched Parent Test. Então, este é mais rigoroso. Então, eu geralmente prefiro usar esta entrada, porque eu preciso primeiro de dados do teste, neste caso, já que é o alternativo eu preciso dos valores de Z, e aqui eu já me mostra, por ser tão rigoroso o teste, me mostra que existem diferenças estatísticas em relação
dos dados de época coletados na época chuvosa, nos dados do pH da época chuvosa em relação à época seca. Bem, era basicamente isto para mostrar que nós podemos sim comparar, comparar duas amostras dependentes, usando, se forem com uma distribuição, se os dados não possuírem uma distribuição normal, usando o teste não parâmetro, que é o alternativo para dar o alternativo neste caso em causa do teste ter variado. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu só trouxe aqui um exemplo, mas é suficiente para aperfeiçoar. Então, até o próximo vídeo em que nós vamos falar de comparação de dois grupos independentes. Enquanto agora os nossos dois vídeos passados e este falávamos de teste de duas amostras dependentes, então nós vamos ver como que se faz a organização de dados quando a diferença entre a organização de dados de variáveis dependentes e os dados de variáveis independentes. A organização é diferente, porque às vezes a maioria das dúvidas que muita gente tem, que eu também tinha no início, era como que ficam os meus dados aqui, como que eu vou distribuir as minhas variáveis aqui para eu comparar. Exatamente é uma coisa complicada, porque cada contexto, a distribuição de dados, como você vai compor os dados, a organização que começa na verdade aqui no Excel é fundamental. Por exemplo, aqui para este caso, nós precisávamos só fazer isto, colocar aqui antes e depois, e comparamos. Mas se nós formos para variáveis ou amostras independentes, a organização aqui no Excel será diferente. Então vamos ver a diferença no próximo vídeo. Fique ligado, até a próxima.